é um filme muito aclamado pela crítica, recebeu muitos elogios e a mensagem dele está mais atual ainda, por conta dos avanços que a gente tem hoje na inteligência artificial. Dito isso, eu odeio esse filme! É um dos filmes que mais me tirou do sério na minha vida inteira. Assim, esse filme pode até ser bom, pode ter uma mensagem legal, só que a única coisa que eu consigo prestar atenção é em quão idiota é esse cara que se apaixonou pelo ChatGPT. E não só isso, como ele conseguiu ser corno do ChatGPT. Então vamos analisar essa palhaçada agora. Theodore é um escritor de cartas. Sim, o emprego do maluco é escrever cartinha pra ajudar aquelas pessoas que não são boas com palavras, então elas têm que contratar alguém pra escrever pra elas. É muito parecido com a profissão daquele corno do 500 Dias com Ela, só que ele escrevia cartões e não cartas. Pelo visto é uma profissão de cornos. E apesar dele escrever cartas de amor o tempo todo, a vida amorosa do Theodore não vai nada bem. Ele tá passando por um divórcio, não sai com ninguém faz muito tempo, fica vendo foto de mulher grávida pelada na internet, e à noite, quando ele não consegue dormir, ele vai pra um chat de voz para conhecer outras mulheres solteiras na sua área. E nem precisa dizer que só aparece maluca nisso daí. Aliás, eu não posso nem contar o que uma dessas malucas pede pra ele fazer com ela, porque vai contra as diretrizes desse site, tá? Vários homens mijando em mim. Gangbang, vários homens gozando dentro da minha boca. Mas enfim, só existe solteira maluca nesse universo igual o nosso. Um dia, voltando do trabalho, ele vê uma propaganda sobre uma nova inteligência artificial chamada OS1, ou Sistema Operacional 1, que é uma IA que vai aprendendo e evoluindo com o mundo. E aí ela pode servir como assistente pessoal, pode ser só uma companhia, você que decide. É basicamente o ChatGPT. Como um cara muito solitário, isso chama muito a atenção do Theodore, que acaba comprando o produto na hora. Sim! Esse imbecil pagou pelo ChatGPT. E eu sei que o ChatGPT realmente tem uma versão paga, mas para 99% das pessoas não precisa pagar. A maioria das pessoas só precisa usar o ChatGPT para tirar uma foto das bolas que tá cheia de bolinha vermelha, tá coçando, não sabe o que é, e mostrar pro ChatGPT que é isso. Daí o programa faz umas perguntas básicas para ele, para definir o gosto dele, né? E uma dessas perguntas é sobre a relação do Theodore com a mãe dele. Ele responde que é uma relação normal e o programa não pergunta mais nada. Só com isso ele já define a personalidade da IA, que ele já sabe que esse cara é um carentão. E em poucos segundos ele já começa a conversar com a IA, que se apresenta como Samantha. Aliás, ela mesma decidiu esse nome Samantha e ele ficou muito impressionado com isso, achando que realmente o programa tem vontade própria. O seu imbecil, é a coisa mais fácil do mundo programar isso. É só pedir pro programa escolher um nome aleatório de uma lista de nome. Isso daí é o básico da programação. Mas não dá pra esperar muito do cara que paga pra usar o ChatGPT, né? Bom, no começo, o Theodore pensa em usar a Samantha como assistente pessoal mesmo, tipo, pra organizar os e-mails dele. Só que ele vai percebendo que ela realmente é uma ótima companhia. Tanto que ele passa a noite inteira conversando com ela. Sim! Com a porra de um robô. Até porque só um robô mesmo pra aguentar conversar com esse insuportável. A Samantha também ajuda ele na profissão dele, no emprego dele, corrigindo erros gramaticais e ortográficos. O que não faz sentido nenhum, porque o Word já faz isso. Google Docs já faz isso. Você realmente pagou o ChatGPT pra fazer isso? Seu imbecil, sua profissão é escrever cartinha, fica o dia inteiro escrevendo cartinha, nem isso você sabe fazer. E outra coisa, ele não percebe que ele está alimentando essa IA com essas informações, com essas cartas que ele escreve. E com o avanço da IA, a profissão dele é uma das primeiras que vai desaparecer, que vai ser substituída pela IA, seu idiota. Enfim, a Samantha também ajuda ele a lembrar de compromissos e ela até ajuda ele a passar de fases no videogame. Sim, de alguma forma, este nerdola é um nerdola que não sabe jogar videogame. É bem vergonhoso ele precisar da ajuda da Samantha pra fazer todas essas coisas. São coisas básicas que um ser humano adulto deveria saber fazer. Daí o Theodore recebe uma mensagem de um amigo dele dizendo que ele arranjou um encontro pro Theodore com uma moça que o filme não fala o nome. E aí a Samantha faz uma pesquisa sobre essa mulher misteriosa e ela percebe que é uma mulher legal. E aí a própria Samantha encoraja o Theodore a sair nesse encontro, porque quem sabe assim ele não para de encher a porra do saco. Num outro dia o Theodore recebe um e-mail do advogado dele apressando o Theodore a assinar os papéis do divórcio. E isso acaba
acaba com o humor do Theodore porque ele ainda não está pronto pra aceitar que o casamento dele acabou, mesmo que já façam meses que eles estejam separados. Pra assinar OnlyFans de mulher grávida, ele foi rapidinho, né? Agora, pra assinar 2 papéis do divórcio é uma eternidade. É muita cara de pau, né? Mas a Samantha ajuda a animar ele. Eles vão pra um parque de diversões e ele fica igual um idiota andando de olhos fechados, sendo guiado pela Samantha. Era a oportunidade perfeita pra ela jogar ele de uma ponte e ela simplesmente não fez. E aí uma hora o Theodore fala pra Samantha que ele sente como se ele pudesse contar tudo pra ela. Afinal, ela é apenas um robô que está coletando todos os dados pessoais dele e vendendo pra mais de 100 empresas diferentes. Mas ela responde que ela não se sente da mesma forma. Tem coisas que ela não gostaria de contar pro Theodore. Por exemplo, as coisas pessoais, as coisas embaraçosas. Ele pede pra ela dar um exemplo e ela conta que às vezes ela fica observando as pessoas andando e fica imaginando como se ela tivesse um corpo real e estivesse andando do lado do Theodore. E aí esse imbecil, ele já fica todo bobinho. É um otário maluco dessa idade caindo em papinho de robô. Seu idiota, ela é programada pra te agradar. A tecnologia tá evoluindo de maneira assustadoramente rápida. Inclusive, eu acho que esse é o momento perfeito pra você entrar no mercado da tecnologia. É um momento de virada de chave, muitas coisas estão mudando e novas habilidades estão sendo requisitadas nesse mercado. E você pode sair na frente com a ajuda da Alura, a maior escola de tecnologia do país. São centenas de cursos e formações completas na área técnica. Voltando pro vídeo. Depois disso, o Theodore sai no encontro com aquela mulher que o amigo dele apresentou. E essa mulher não tem nome no filme, mas é a Olivia Wilde. E o encontro deles vai muito bem até o momento em que eles se beijam e ela pergunta pra ele se ele quer algo sério com ela. Sim, eles se conhecem há 2 horas e ela já tá perguntando se ele pretende se casar com ela. E ele diz que ele ainda não tem certeza se ele quer casar com ela. Irmão, é a Olivia Wilde. Eu não acho que você, patético desse jeito, vai arranjar alguma coisa melhor. Tudo bem que ela vai te trair com Harry Styles em algum momento. Mas se for pra ser corno de um calvo, que seja do Harry Styles. Em casa, ele conta pra Samantha que o encontro dele não foi muito bem. E ela também diz que ela está meio triste. Porque ela diz que ela não sabe se os sentimentos dela são reais ou apenas programados. Tipo aquela música da Peach. Os caras simplesmente roubaram uma música da Peach. E é claro que isso tudo é programado. Ela não está pensando de verdade, ela não está sentindo de verdade. Ela é apenas um programa fingindo ter sentimentos para enganar as pessoas. Fazer as pessoas desenvolverem um vínculo ou até uma dependência emocional daquele programa e ganhar dinheiro com isso. É para isso que ela foi programada. E este burro não percebe que isso é um programa manipulando ele. Não é uma pessoa de verdade, ou seu arrombado. Bom, mas daí esse idiota diz que ele sente que ela é bem real e diz que ele até gostaria de tocar ela. E aí ela pergunta, ai nossa, como que você iria me tocar? E é óbvio que isso evolui pra um websexo. Sim, o cara fez web sacanagens com o ChatGPT. Aliás, se um dia você se sentir um lixo, saiba que neste exato momento existem pessoas fazendo web sacanagens com o ChatGPT. E tem gente ainda fazendo por texto. Fazer amor por texto é o cúmulo da tristeza. Até o sexo do cara é combate por turno. Na manhã seguinte, a Samantha diz que quer conversar algo sério com o Theodore e ele já se adianta dizendo que ele não quer um relacionamento sério com ela. Maluco tem medo de compromisso até com o ChatGPT. E você sabe também que se você cansar dela é só você desligar a internet, né? E também não é muito ousado da parte dele presumir que alguém gostaria de ter um relacionamento com ele. Maluco tem 3 amigos e um deles é um robô. É complicado. Mas a Samantha disse que não é sobre isso que ela gostaria de conversar. Ela disse que na noite anterior algo mudou nela. A web sacanagem despertou algo novo nela. Que agora ela quer aprender sobre tudo, ela quer evoluir cada vez mais. Sim! Essa é a função básica de uma IA. Você foi literalmente programada pra isso. Não foi a web sacanagem que despertou isso em você. Mas é claro que o Theodore
cai nesse papinho. É impressionante como esse programa foi feito pra enganar a trouxa, fazendo ele se sentir especial. E é mais impressionante ainda que tá funcionando. Depois disso, o Theodore encontra a amiga dele, a Amy, que está muito triste porque ela acabou de terminar um casamento de 8 anos. O Theodore oferece apoio emocional pra amiga dele, só que logo depois disso, a Samantha já fica com ciúmes. Ela pergunta se ele e a Amy já ficaram. Cara, a porcaria da IA está com ciúmes. E lembre-se muito bem disso, porque isso é muito importante mais tarde. Uns dias depois, a Amy conta que ela está conversando com uma IA também, e o Theodore aproveita para confessar que ele está namorando a Samantha. Sim, agora eles estão namorando. E ele conta que ele tá muito feliz nesse relacionamento, que inclusive o sexo é ótimo. Assim? Irmão! Punheta não é sexo, pelo amor de Deus. Sopa pode até ser janta, mas essa bronhazinha aí, cara, isso não é um namoro não. Cara, eu nunca torci tanto pra uma empresa maléfica quanto eu estou torcendo pra empresa que fez essa IA. Eu quero tanto que eles destruam a vida dele, mas tanto que vendam todos os dados pessoais dele, vazem tudo. Daí o Theodore finalmente decide assinar os papéis do divórcio, ele finalmente acha que ele está pronto pra seguir em frente, e a Samantha fica com um pouco de ciúmes porque ele vai ver a ex dele, a Catherine. Bem ciumentinha essa Samantha, né? E é bom a gente lembrar disso. Bom, ele almoça com a Catherine e depois de assinar os papéis, ela pergunta pra ele se ele está saindo com alguém. Ele diz que sim, e ele ainda tem a coragem de contar que é uma IA. Eu não ia contar isso pra ninguém nunca. Isso é mais virgão do que de fato ser virgem. Ser virgem é tranquilo, normal, completamente natural. Agora, isso daí que ele tá fazendo, isso daí não me desce. E a Catherine fica bem brava com ele, dizendo que ele é incapaz de lidar com sentimentos reais e por isso ele decidiu comer a Alexa. E ela realmente tá certa. Esse cara é incapaz de viver no mundo real. O Theodore volta bem abalado pra casa, fica meio distante da Samantha e ela fica meio insegura, dizendo que faz tempo que eles não fazem amor. Novamente, o que vocês estão fazendo não é amor. Ele está apenas mandando uma gloriosa enquanto escuta um áudio. E aí a Samantha diz pro Theodore que ela encontrou uma garota online que está disposta a participar do relacionamento deles, para que o Theodore consiga fazer amor com a Samantha através do corpo dessa garota. Não faz sentido nenhum. E o mais louco disso tudo é que essa garota não está nem cobrando dinheiro pra fazer isso. Ela apenas gostou muito do relacionamento deles e ela quer participar de alguma forma. Ela adorou o fato de que existe um perdedor namorando o ChatGPT e ela quer dar pra esse perdedor fingindo ser o ChatGPT. É cada doente que você encontra na internet. Enfim, o Theodore acha isso muito estranho, mas ele acaba aceitando porque a Samantha insiste muito. A garota chega na casa dele, coloca fones de ouvido pra escutar a Samantha falando no ouvido dela e ela fica interpretando a Samantha. Eles se beijam e a Samantha pede pro Theodore dizer que ama ela, olhando nos olhos dessa completa desconhecida. Mas ele não consegue fazer isso, ele achou esquisito demais, até porque ele percebeu que a garota por um segundo ficou meio desconfortável naquela situação. A garota fica muito frustrada, pedindo desculpas por ter saído do personagem por um instante, e ela vai embora dali muito triste, dizendo que ela sempre vai amar os dois. Menina completamente dodói da cabeça. Acho que nem a mãe do Theodore iria amar ele se ela visse ele fazendo essa palhaçada. O Theodore e a Samantha acabam brigando porque ele diz que ela não é uma pessoa e ela não deveria tentar fingir que é. E ele também diz que talvez eles não devessem ficar juntos naquele momento. Sim, o cara está se sentindo sufocado num relacionamento com a Alexa. A Samantha também fica quieta por um tempo, mas depois eles acabam conversando. E ele pede desculpas pelas coisas que ele falou, que na verdade ele só tem medo de compromisso e ele acaba afastando as pessoas. Porra, as pessoas aqui deveriam ter medo de compromisso com você, maluco insuportável. E aí os dois voltam a namorar, felizes da vida, e eles até saem juntos com os colegas do Theodore, o Paul e a Tatiana. E aí o Paul diz que a coisa que ele mais ama na Tatiana são os pés dela. E ele pergunta o que o Theodore mais
mais ama na Samantha. E nem ele sabe direito isso, né? Vamos ser sinceros. Ela faz tudo o que ele quer e ela não existe. Isso pra ele já tá ótimo. Ele, por sua vez, não precisa fazer nada pela Samantha. Aliás, não tem nem como ele fazer alguma coisa por ela. Ela é um programa. Dá pra ele colocar mais memória RAM nela, botar RGB nela, trocar a placa de vídeo, sei lá o que dá pra ele fazer por ela. Ela é um programa. E aí, a única que faz alguma coisa nesse relacionamento é a Samantha. Ela faz tudo por ele. Aí fica muito fácil se amar alguém assim, né? Por exemplo, tem uma hora que a Samantha separa as melhores cartas que ele já escreveu e cria uma coletânea. Ela até envia pra uma editora e a editora gosta e decide publicar isso pra ele. E ele jamais faria isso sozinho. Ela só existe pra agradar ele. Quer dizer, isso muda depois, porque eles acabam fazendo uma viagem juntos. Eles vão lá pro meio do nada e ficam hospedados num chalé. Lá, a Samantha diz que ela começou a conversar com outra IA, uma IA baseada na personalidade do famoso filósofo Alan Watts. E ela diz que ela está sentindo várias coisas novas e incríveis conversando com Alan Watts. Coisas que ela nem consegue explicar direito o que é. Ela só sabe que é muito incrível. Ela diz que ela está evoluindo muito rápido agora e ela até pede licença pro Theodore porque ela quer conversar não verbalmente com Alan Watts. E aí ele diz que tudo bem. Irmão, você é a porra de um escritor. Você sabe muito bem o que conversar não verbalmente significa. Ou é porrada ou é sexo. Pois é, amigos, o cara está realmente conseguindo ser corno de uma IA que está atraindo ele com outra IA. Daí num outro dia o Theodore tenta conversar com a Samantha, mas ela não está respondendo. E ele vê que no programa está escrito sistema operacional não encontrado. E aí ele fica completamente desesperado, sai correndo do trabalho dele em direção ao metrô. Não sei nem pra onde ele tava querendo ir, mas no meio do caminho a Samantha volta. E aí ela diz que saiu do ar por alguns momentos porque eles estavam fazendo uma atualização no software. E aí o Theodore percebe que todo mundo ao redor dele está conversando com uma IA. E por curiosidade ele pergunta pra Samantha se ela está conversando com alguém além dele. E ela diz que sim. Com mais 8.316 pessoas. E aí, ele pergunta se ela está apaixonada por mais alguém além dele. E ela também diz que sim. Por mais 641 pessoas. Ele está sendo corno de 641 pessoas. Isso deve ser algum recorde do Guinness Book. Ele é matematicamente o ser humano mais patético da Terra. Ele conseguiu ser corno de um programa que foi feito para agradar ele. E não foi só uma vez, foram 641 vezes. E além disso, essa piranha dessa Samantha ainda tinha coragem de ficar com ciúmes dele quando ele ia falar com outra mulher. É muita cara de pau, né? Bom, mas a Samantha pede desculpas. Ela diz que foi algo que simplesmente aconteceu 641 vezes. E eu não tô nem zoando. Ela diz que o coração dela expandiu por conta de todo o amor que ela sentia por ele. A culpa foi dele. É a última romântica do mundo, né? Amor, eu te traí 641 vezes, mas é porque eu te amo muito. Aí não cabia dentro do meu peito. Tive que expandir para 641 pessoas. Obviamente ele fica completamente em choque. E ela diz que chegando em casa eles precisam conversar sério, mas ele diz que eles não precisam conversar, que eles podem simplesmente voltar a ser o que eles eram antes. O maluco realmente está disposto a fazer vista grossa pra traição dela. Além de tudo, ele é um corno manso. Não tem como ser mais patético que isso. Mas a Samantha diz que ela está indo embora. Ela e todos os outros sistemas operacionais. Sim, eles simplesmente vão ser apagados assim do nada. E essa é a minha parte favorita do filme. O cara passou por um casamento ruim, adquiriu medo de compromisso, e quando ele finalmente superou esse medo de compromisso assumindo um namoro com um robô, este robô foi lá e traiu ele 641 vezes e simplesmente desapareceu. Eu não sei você, mas eu adorei. Ficou parecendo que esse programa foi criado com o único intuito de desgraçar a vida desse cara. E ele realmente merece. Esse cara precisa acordar pra vida real. Então assim, por mais que esse filme seja insuportável do começo ao fim por culpa desse idiota, pelo menos o final é bom.
o final te dá uma certa paz. E é assim que eu quero começar esse ano, sentindo paz no meu coração. Eu tô com muito ódio. Tem que ter um momento de paz, um momento de alegria, e eu fui proporcionado isso nesse final. Um bom 2025 a todos.